Oi pessoal, tudo bem? A gente está iniciando aí uma série nova de vídeos, né, ligados à parte de análise e interpretação, né, de circuitos eletropneumáticos, eletrohidráulicos, né? A gente já fez alguns vídeos aqui no canal, mas a gente nunca fez uma série assim seguida, né? E a gente vai estar aí fazendo essa sequência, né? Muita gente tem pedido lá no Instagram, né? Então eu já comento com vocês aí, se quiserem mandar mensagem, podem estar mandando lá no Instagram, lá no direct. Então, a dúvida em algum software, coisa do tipo, manda lá no direct lá que a gente comenta, tá bom? A gente responde. Bom, vamos lá, né? Bom, então, iniciando aqui pelo circuito, acho que o mais simples, né, possível, né? Esse aqui, né? Então, vamos lá. Aqui no caso é um circuito pneumático, né, que é um circuito pneumático. Algumas pessoas até sempre comentam, né? Ah, mas circuito pneumático e circuito hidráulico é muito parecido, né? Como é que eu faço para diferenciar, né, um do outro ali, olhando apenas o circuito? Tem algumas características que são próprias deles, né? Exemplo, o circuito pneumático, eu vou até ampliar aqui. O circuito pneumático ele tem o seguinte, né? Você sempre vai estar encontrando é, esse elemento aqui, né? No caso aqui, como ele é bem simples, ele está aparecendo aqui uma vez só. Mas dependendo da quantidade de elementos, obviamente isso vai aparecer mais. Isso basicamente é uma seta, né? Uma indicação de seta, uma seta. Essa seta, ela representa lá a exaustão, né? Ou seja, o escape, que é uma das grandes diferenças aí que você tem na análise e interpretação de diagrama, né? Quando você vai para elemento físico, né, hidráulico e pneumático, tem uma diferença enorme. Mas aí a nível de diagrama, os pneumáticos eles sempre trazem esse elemento, que é o escape, né? Ou seja, o ar comprimido que é gerado ali, né, pelo compressor, né? Aqui a gente tem a simbologia levando em consideração lá o kit, né? Ou seja, o elemento gerador de ar, lubrifio, manômetro. Então, no caso do sistema que vai estar gerando o ar comprimido, né, o ar ele vai estar sendo inserido no sistema, né, ou seja, tem até aquela característica, né, que a gente já falou em vídeos no passado, né, as características do ar comprimido, ou seja, quando você tem liberação de pressão no sistema, né, ele tende a se expandir, né, ele tende a se expandir, né, por causa da capacidade que ele tem, praticamente como se fosse uma capacidade elástica, né? Então ele acaba se expandindo ali no sistema. E aí o que acontece? Esse ar ele utilizado no sistema, né, para gerar movimento, outras coisas, né? Quando ele chega na linha de saída, né, ele não volta para o compressor, né? Ou seja, ele volta para a atmosfera. E o compressor, obviamente, vai estar aspirando o ar ali atmosférico, né, mandando ali para o seu sistema de armazenamento, comprimindo o ar, né, ou seja, mandando mais volume, né, do que a capacidade que ele tem ali. Então vai gerar essa compressão do ar por causa dessa capacidade elástica, né, do ar. E esse sistema, né, ou seja, o escape vai estar mandando ali para a atmosfera, né, que no caso seria esse elemento aí, e o compressor vai estar aspirando o ar atmosférico, obviamente, e mandando ali para o sistema. No caso dos sistemas hidráulicos, você acaba tendo linha de retorno, né? Ou seja, o óleo, né, o óleo hidráulico, ele não vai estar indo para um escape ali, mandando para um elemento qualquer, né? Esse fluido hidráulico ele tem que voltar ali para o tanque, né? Teoricamente, né? A não ser que tenha algum vazamento, alguma coisa ali inapropriada, né? Mas no caso aí ele deve retornar. Então você tem essa diferença e algumas outras coisas de simbologia que a gente vai falando aí mais para frente, tá bom? Beleza, então voltando aqui para a análise aqui do circuito. Então aqui basicamente é o seguinte, né? A nível de elemento de entrada. Como a gente falou aqui, tem elemento ali de geração de ar. Até a gente já mostrou até essa simbologia aí no quiz, né, que no caso aí é uma simbologia resumida, né, mostrando aí o elemento gerador de ar, o lubrifio, né, o manômetro ali do sistema. Então o ar ele vai estar sendo gerado, ele vai estar sendo enviado para esse ponto.
E aí um outro detalhe, né? Um outro detalhe aí que é sempre bom reforçar, né? Quando a gente analisa um diagrama, a gente tem que entender que o diagrama ele é como se fosse um mapa lógico, né? Um mapa lógico ali do ciclo de funcionamento. Quando você tem um diagrama e tem a possibilidade de simular ele, né, facilita ali exemplo, a capacidade lógica que você teve ali de funcionamento, a interpretação lógica, né, a montagem, caso você esteja montando um diagrama, você puder simular, obviamente é melhor porque minimiza ali a possibilidade de erro, né? Mas tanto o diagrama ali físico ou uma análise ali de simulação, existem as características reais ali da montagem do elemento, né? E até falando de uma sequência lógica profissional, né? O que acontece? Você, para aprender, né, esse tipo de ação, por exemplo, se você tiver uma instituição de ensino, né, seja profissionalizante, técnica, superior, normalmente vão ter as bancadas, né, para que você faça ali a análise de diagrama, a montagem, né, de funcionamento ali do ciclo. Só que, obviamente, após essa etapa, né, a nível profissional, você vai, obviamente, para ações práticas, né? Isso causa um impacto muito grande, né? Eu sempre vejo alguns ex-alunos, alunos ainda que já estejam atuando aí na indústria, falando poxa, professor, como é diferente, né? A gente está ali na bancada e quando vai ali para uma análise industrial, tem uma diferença, né? Só que aí é importante ter esse conceito, né? Que é a questão de o diagrama, ele é uma lógica funcional, né? O diagrama, exemplo, vamos supor aqui o seguinte, que esse simples diagrama, ele venha a ser implementado em um projeto na indústria A e ele venha a ser implementado na indústria B e também na indústria C. O diagrama, como eu falei, ele é uma lógica, né? Então, se o diagrama ele foi plenamente instalado na indústria A, B e C, e você for analisar o fluxo ali de montagem, você vai ver que a lógica para ambas as indústrias, as empresas aqui, eles vão estar iguais, né? Vai ser de forma igual. Só que acontece, as instalações físicas muito provavelmente vão ser bem diferentes. Eu posso estar utilizando um cilindro desse pneumático para estar expulsando um elemento defeituoso, eu posso estar utilizando esse cilindro pneumático para estar deslocando, comprimindo uma peça, enfim, eu posso estar utilizando esse cilindro pneumático para várias coisas, né? Então, a montagem física é outro detalhe à parte, né? Que é o que a gente chama lá de layout de construção, né? Então, essa questão do layout de construção é outro detalhe, porque aqui no diagrama a gente não está falando sobre o diâmetro da tubulação, a gente não está falando sobre curvatura, a gente não está falando sobre os elementos agregados, né? Ou seja, que você vai precisar ali para montar. Então, tem uma série de ações que no diagrama, obviamente, não se apresentam porque não de sua característica, né? Até, por exemplo, você vai fazer um desenho impresso, né, um diagrama impresso, você pode, obviamente, estar colocando ali informações no diagrama, né, mas existe essa questão da acomodação lógica desse sistema para o estado físico, né? Então isso muitas vezes acaba gerando impacto, né? Você às vezes está acostumado ali com a bancada didática, né? E você vai para uma área industrial, você vai ter um compressor num ponto, o sistema ali de funcionamento em outro ponto, tem toda a tubulação, toda a ramificação para chegar lá. Mas o que não pode ter alteração é a lógica do diagrama, tá bom? Então tem até a gente já fez uns vídeos no passado tentando simular, né, essa questão aí de um diagrama, se não me engano foi hidráulico, né, de um diagrama hidráulico para um ciclo industrial. Então fica aí essa observação, tá bom? Bom, vamos voltar aqui para a interpretação. Então aqui a gente tem, como eu falei já, o elemento que vem gerar o ar comprimido, né, tem esse kit aí resumido, e aqui vem, né, uma válvula direcional, né? Essa válvula direcional, a gente já comentou algumas vezes, vou dar um foco aqui nela. Ela é uma válvula 3 por 2 vias, 3 por 2 vias, que na verdade ela representa a seguinte situação. Aqui a gente tem as 3 conexões, né? Tem 3 conexões,
e tem as duas sequências, né, aqui de funcionamento dela. Então a gente tem essas 3 conexões e as 2 sequências ali de funcionamento, né? Então por isso é chamado de 3 duas vias. Então é importante ficar atento com o seguinte, que é que muitas vezes causa complicação, né? A pessoa vai contar todos os elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vem o primeiro ponto. Poxa, tem 6 elementos ali de conexão, né? Tem 6 elementos ali de conexão. E como é que é 3 por duas vias? Porque o que acontece? Aqui, essa simbologia, ela representa na lógica como é que vai estar o funcionamento ali interno da passagem do ar comprimido. Então, basicamente, o que é que vai acontecer? O ar comprimido está chegando nessa posição aqui, ele está bloqueado, ou seja, essa válvula é uma válvula normalmente fechada, né? E quando ela tem a mudança, né, do seu estado, essa condição lógica aqui, ela vai estar liberada. Então, basicamente, isso é uma válvula abrir e fechar, né? Então, não tem muito mistério ali nessa válvula. Então, exemplo, se você tem uma torneira aí na sua casa, abre ela, a água passa, ou seja, ela vai estar na condição aberta. Se você fecha ela, ela vai estar ali na condição fechada. Óbvio, né? Então, basicamente é isso que acontece. Só que na parte de montagem dela, o que acontece? Aqui tem uma tubulação chegando, tem uma outra tubulação aqui que está saindo, e essa tubulação que está aqui saindo, ela tem uma conexão aqui para o exaustor, né? O escape, né? Que normalmente aqui no escape não tem nada, normalmente é só um filtro, né? Um elemento ali para diminuição de ruído, mas você tem aí 3 elementos aí de passagem para o ar. Quando ela muda a condição lógica dela, que no caso de fechada para aberta, né? Você só vai ter ali o reposicionamento ali do carretel, né? Então basicamente não vai ter, né, uma mudança interna ali, ou melhor, né, externa, com base no deslocamento interno. Quando a gente for para a simulação, a gente vai fazer a simulação também. Quando a gente for para a simulação, vai ficar melhor de entender, tá bom? Então essa é uma válvula 3 por duas vias, e é importante ficar atento nos elementos de acionamento. No caso, ela é acionada por solenoide, ou seja, ela vai ter um acionamento. Esse solenoide vai ter um acionamento elétrico. O solenoide ele basicamente vai criar um campo magnético e vai estar movendo esse carretel interno, né? Ou seja, movendo ela de posição ali internamente com base nesse campo magnético gerado. Quando deixa de ter esse campo magnético gerado, tem uma mola aqui que faz com que ela volte para a posição original. Então essa válvula é uma válvula 3 por duas vias, acionada por solenoide e retorno por mola. E aqui em cima, né, o famoso cilindro simplização com retorno por mola. Ou seja, quando a pressão pneumática ela chega aqui na câmara traseira, esse cilindro avança. Quando deixa de ter pressão ali pneumática, a força da mola faz com que ele retorne ali para a posição original. Então, essa é a lógica aí de funcionamento. Então, só para mostrar para vocês aqui, a gente vai simular aqui também, tanto com a parte de CLP como um simulador mesmo, aqui, um software de simulação, né? Mas antes de chegar lá, vamos entender essa lógica aí de funcionamento. Bom, beleza. Então, aqui a gente tem a parte pneumática, né? Tem a parte pneumática. Aí vem o detalhe, existe aqui a solenoide, que é acionada eletricamente, né? Então aqui tem o diagrama elétrico, né? Tem o diagrama elétrico para poder chegar ali a solenoide. Então aqui o que acontece? Que a gente tem aqui uma indicação aqui de fase, uma indicação aqui de neutro. Aqui a gente tem uma sequência montada aqui no circuito, uma sequência em série, onde existe uma botoeira, né? A questão dessa botoeira, se ela vai ser uma botoeira de trava, uma botoeira de mola, depende ali do que você está acionando, obviamente, né? Por exemplo, se for uma botoeira de mola, né, quando você pressiona ela, o cilindro vai estar avançando. Quando você deixa de pressionar, que a corrente deixa de chegar na solenoide, o cilindro já retorna. Se for uma botoeira de trava, você vai poder apertar, né, o cilindro vai estar avançado, né, você não precisa estar pressionando ele, ele vai estar ali
acionado, né? Você pressionar novamente, ele volta ali para a posição original. Ou uma chave seletora, né? Então você pode ter lá a posição 1, posição de avanço, a posição 2 ali, a posição desligado, né? Então aqui tem uma botoeira. E aí nesse caso aí vai depender muito da lógica de funcionamento. Então você tem essa questão da atuação física também ali, do tipo de botoeira que você vai estar utilizando, né? Então quando acionada essa botoeira, você vai ter lá corrente chegando na bobina ali do solenoide, e aí consequentemente vai estar gerando esse campo magnético que vai fazer com que tenha alteração ali da válvula direcional, né? Então esse acionamento ele não é manual direto ali no sistema pneumático, ele é um acionamento elétrico, né? E aí da mesma forma que a gente comentou anteriormente sobre essa questão física ali do sistema, o mesmo vale aí para o caso do diagrama elétrico, né? Por exemplo, você vai fazer uma montagem didática, você vai ter ali a bancada, vai ter lá os pinos de conexão, mas obviamente você vai ali para a prática, não vai existir dessa forma. A lógica de interpretação do circuito vai ser a mesma, mas a montagem física vai depender de cada estrutura, de cada projeto ali de montagem. Bom, vamos verificar aqui na simulação. Aqui a gente tem o seguinte, deixa eu dar até um zoom aqui. Para incrementar mais, a gente colocou também, a gente vai estar colocando ali uma sequência ligada a CLP também, né, para entender ali como é que funciona, né? Deixa eu só alterar aqui que estava maiúsculo. Bom, então vamos analisar aqui na parte da simulação aqui, logo. E depois a gente faz aqui uma interface aqui com o CLP. Bom, aqui basicamente é o que a gente estava vendo ali na tela anterior, só que agora com a simulação, né? Vamos dar aqui o play ali para simular. Então basicamente aqui o compressor, né, ele está gerando ali a pressão pneumática. O que acontece? A pressão está chegando aqui nesse ponto, né? A gente não colocou manômetro, nada para ficar ali, para de fato ficar só uma indicação lógica ali do ciclo. Então o compressor está chegando aqui nesse ponto, ou a pressão pneumática está chegando aqui nesse ponto, né? A pressão está chegando aqui, né? Ela chegou aqui nesse ponto, ela está ali bloqueada, né? Ela está ali parada, né? Então tem pressão no sistema, ele está chegando aqui, mas está ali parado, beleza. Quando ocorreu o acionamento aqui da botoeira, vai ter a passagem da corrente ali para a solenoide, ou seja, vai alimentar a bobina, e ela vai estar mudando ali de posição, fazendo com que o carretel interno mude o ponto dele de orientação, e a pressão ela venha chegar aqui no cilindro, né? Vamos pressionar aqui a botoeira. Observa que quando a gente pressiona, né, o cilindro ele avançou, né, o ciclo ele ali está em funcionamento, né? Ou seja, o cilindro pneumático está ali avançado, né? Isso por causa desse acionamento aqui da botoeira, né? Então basicamente essa é a lógica. Se for uma botoeira de retorno, né, você pressiona, ele avança, quando você deixa de pressionar ele retorna, né? Então basicamente é esse, ou seja, se você ficar pressionando ele vai estar avançado, você deixar de pressionar ele retorna. Pode ser uma por trava também, que aí ele vai ficar avançado, né? E você vai ter que pressionar novamente ali para ele desativar. Deixa eu só mostrar aqui um detalhe, que é o seguinte, né? Vou dar um zoom aqui. Aqui dá para entender bem essa questão do escape, né? A pressão está chegando aqui, ele está ali avançado, e aí o que acontece? Quando você deixa de pressionar o botão, que ele muda essa sequência aqui, o que acontece? O carretel ele volta para a posição original, e o escape ele vai ocorrer aqui, ó. O cilindro ele vai retornar para a posição original, recuado. A mola vai estar pressionando ele, ou seja, a resistência, a pressão que tinha aqui não tem mais, porque agora aqui está bloqueado, né? E o ar que estava aqui dentro, ele vai sair aqui pelo escape, né? Então, uma das funcionalidades ali do sistema, né? Por quê? Porque se ele tivesse em bloqueio, o cilindro ele iria ficar teoricamente ali avançado, né? Até que tivesse ali uma perda de pressão por outros agentes, até que ele retornasse, né? Mas
teoricamente ali ele ia ficar vedado e ficaria ali avançado, né? Mesmo com a mudança do carretel, mas se tivesse um bloqueio, a pressão ficaria ali travada, né? Entre aspas, né? Então, como isso não ocorre, ele volta normalmente por causa do escape, né? Pressionar aqui, observa que ele avançou, e aí ele retorna e volta ali. Beleza, então esse é o sistema. Então o que é que acontece? A gente também vai estar inserindo nessa lógica uma análise referente ali a CLP. Né? Quando a gente fala de CLP, o controlador lógico programável, é um sistema que tem como grande funcionalidade diminuir a quantidade de elementos físicos ali no ciclo, né, de montagem lógica ali do sistema elétrico. Exemplo, um caso como esse, que é uma ligação muito simples, teoricamente não faz sentido utilizar um CLP ali para esse tipo de funcionamento, né? Mas obviamente nessa análise, né, nessa interface, quanto mais complexa fica a lógica, mais interessante é o uso de um controlador para que você diminua a quantidade de componentes que você vai estar utilizando ali. Porque a lógica da programação vai fazer com que o ciclo ele venha a seguir o planejamento ali de operação, né? Então acaba sendo bem interessante o uso, né, desse sistema lógico, né? Aqui no caso é uma linguagem em ladder, né, uma linguagem de programação, e basicamente aqui o que é que a gente tem, né? Vou até dar um zoom aqui, ampliar aqui. Basicamente aqui a gente tem o seguinte, né? Se a gente for observar esse ciclo de funcionamento, aqui a gente tem aquela mesma indicação ali da botoeira e tem lá a solenoide. Então, quando você tem esse CLP, vamos colocar aqui, o CLP, você vai ter os elementos de entrada, né, botoeira, sensor, né, e vai ter os elementos de saída, né? Pode ser, no caso aí, a solenoide, pode ser uma solenoide, uma luz, ou outro elemento, né, um motor, né? Na verdade, o motor entre aspas, né, o contator que vai fazer ali o acionamento, né? Então, basicamente, você vai ter as entradas e as saídas. E o que acontece aqui internamente, você vai ter a lógica de programação. Nesse caso, a lógica é bem simples, porque a gente está levando em consideração um sistema, né, onde, quando você ativar a botoeira, ele vai estar acionando ali a saída. Então, aqui embaixo, dá um zoom aqui. Aqui a gente tem a indicação do elemento de entrada da botoeira e da saída, né? Esse sistema aqui do logo, né, ele mostra esses elementos aqui embaixo, mostrando ali a entrada e saída. Então, basicamente, quando eu pressiono a botoeira, né, ele deixa ali o elemento ativado. Quando eu deixo de pressionar a botoeira, ele desativa, né? Da mesma forma que a gente comentou sobre o elemento físico, esses sistemas eles também têm essa questão para você estar utilizando, né, especificamente como é que vai ser o elemento, né? Por exemplo, aqui ele está numa condição de chave, né? Mas pode ser ali um botão onde você pressiona, né? Uma botoeira ali onde você pressiona e ele volta à posição. Então, por exemplo, pressionei aqui, ó, veja que toda vez que eu pressiono, a lâmpada acende. É como se fosse toda vez ali o cilindro avançando, né? Mas quando eu deixo de pressionar, ele apaga. Por quê? Porque ele está com uma botoeira com retorno, né? Então aí entra aí essa observação aí desse ciclo, né? Então essa é a lógica aí de funcionamento desse sistema, e a gente vai estar vendo aí vários diagramas, tanto pneumático como hidráulico, tá bom? E fazendo também essa interface aí com o CLP. Então aí esse daí tá bem simples por causa da condição lógica aí do sistema, mas a gente vai fazer uma série de análises, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né? Esse vídeo aí referente a cálculo de RPM. Uma pergunta que a gente postou aqui, né? Foi um quiz que a gente fez, vamos lá. Qual RPM, né? Para tornear uma peça com diâmetro de 3/4 de polegada, né? E aí vem a informação, né? Conforme a tabela abaixo, quais os parâmetros da ferramenta seriam usados estão marcados na linha azul. Vamos dar um zoom aqui. Bom, que é o seguinte, né? O diâmetro da peça que vai ser torneado, né, 3/4 de polegada, né? Então é a referência aí do diâmetro da peça. 3/4 de polegada, né? A gente convertendo para milímetro, né? Pega 25,4, divide ali pelo denominador, divide por 4, vai dar 6,35, multiplica por 3,
vai dar igual a 19,05 milímetros, né? Então, diâmetro aí da peça convertido, né? E aí, para encontrar a RPM, a gente pode aplicar naquela fórmula, né? A famosa fórmula da RPM, né? Vou mudar aqui a cor, vai ser, vou botar aqui N como RPM, vai ser igual a VC, multiplicado por 1000, dividido por π vezes D, né? π 3,14, vou colocar aqui já arredondado, né? 3,14, multiplicado pelo diâmetro, né? E o diâmetro, nesse caso aí, o diâmetro que a gente encontrou agora, 19,05 milímetros. Beleza, então o diâmetro a gente já sabe, né, qual é o diâmetro a ser utilizado, ele já estava lá informando, a gente só fez converter aqui para a polegada. Beleza, então esse diâmetro aqui. Mas vamos, o cálculo em si é tranquilo, vamos verificar aqui a tabela aqui para pegar algumas informações. Essa tabela, né, esse fragmento de tabela, ele está passando informações aí, respectivo a uma ferramenta qualquer para torneamento externo, tem aqui a indicação, né, uma representação, na verdade, da ferramenta. E o que eu quero falar é sobre esses parâmetros aqui, VC, FN e AP, né? Que obviamente não é o foco da pergunta, mas para ter uma profundidade maior aí sobre o assunto, né? O que nos interessa nesse momento está aqui, o VC, velocidade de corte. Está aqui, velocidade de corte, a unidade em metros por minuto. Como estava no enunciado, né? A informação que nos interessa é essa da linha marcada de azul, ou seja, essa linha aqui. Beleza. Aqui ao lado a gente tem FN, FN milímetro por rotação. Esse FN é a velocidade de avanço, né? Essa velocidade de avanço, a unidade dela é em milímetro por giro, né? Ou seja, o quanto é que você vai selecionar na máquina ali para que se tenha ali de avanço da ferramenta. No passado, né? No passado, já faz um bom tempo isso, eu me lembro quando tinha iniciado curso profissionalizante, né? Eu via essa informação, velocidade de corte e velocidade de avanço, para mim era a mesma coisa. Só que são parâmetros diferentes, obviamente, né? A gente, no nossa playlist ali de fabricação mecânica, a gente já explicou algumas vezes, né, sobre essa questão da velocidade de corte, da velocidade de avanço, né? Tem alguns vídeos bem detalhados, né? Mas para resumir, a velocidade de corte é a velocidade tangencial, né? É basicamente um ensaio mecânico, né? Um ensaio mecânico referente à ferramenta, o qual aquele ensaio ele vai fornecer um valor, né, indicando ali o quanto é que aquela ferramenta suporta de velocidade tangencial com base no respectivo material, né? Ou seja, aquela ferramenta aqui, ela tem uma velocidade tabelada, ou seja, informada pelo fabricante, que é oriunda de ensaio, o quanto é que ele suporta de velocidade tangencial, né? Então veja que esse é um valor que vai ser fornecido pelo fabricante, né? Você encontra aí em alguns manuais técnicos, né, informações gerais, né? Às vezes ferramenta de HSS, né, aço rápido, HSC, né, o qual você tem lá indicações ali de velocidade de corte, mas ferramentas vou dizer customizadas, né? Ou seja, fabricadas específicas ali para um respectivo fabricante, embora tenha norma também, né? Então tem ferramentas que são padronizadas, né? Mas aí é importante ter essa característica ali informada pelo fabricante. Então ele vai estar informando ali essa velocidade de corte, né? Então, exemplo, nesse caso é 240 metros por minuto, né? Aí você pergunta, poxa, o que é que representa esse 240 metros por minuto? 240 metros por minuto é a velocidade tangencial da peça rotacionando, né, em relação à ferramenta, né, em relação à ferramenta. E aí você diz, poxa, então a rotação é 240? Não, a rotação não é 240, né? O que acontece é o seguinte, quando você calcula a rotação, você está calculando essa RPM para que justamente atinja esse valor de velocidade de corte ali tangencial, né? Por isso que ocorre o seguinte, quando você tem um diâmetro menor, a rotação ela é inversamente proporcional, ou seja, quanto menor o diâmetro, maior a rotação.
quanto maior o diâmetro, menor a rotação. Aí você diz, poxa, mas por que altera a rotação? Ela altera com base no diâmetro. Ela altera com base no diâmetro, obviamente. Mas na prática, o que acontece? Se você está utilizando a mesma ferramenta para tornear um diâmetro menor ou um diâmetro maior, a rotação ela vai ser diferente, mas a velocidade de corte ela vai ser a mesma. Ou seja, a velocidade tangencial da ferramenta em relação à peça vai ser a mesma. Então, por isso que você consegue ter esse padrão referente ali ao acabamento, né? Ou mais próximo possível de um padrão. A gente sabe que tem outras intempéries, no processo. Temperatura, vibração, enfim. Então, teoricamente, você garantindo a mesma velocidade de corte, você vai ter aí uma chance maior de ter um padrão de acabamento. Um padrão ali de acabamento superficial. Então é importante esse cálculo da RPM, porque você vai estar garantindo a mesma velocidade de corte para aquela ferramenta, independente do diâmetro. Então, fica essa observação. Não vou aprofundar tanto, mas fica a dica aí para vocês. Quem quiser pegar mais informações sobre velocidade de corte, a gente tem alguns vídeos aí na nossa playlist de fabricação mecânica. Na descrição tem lá o link, já direto lá para você acessar, tá bom? Vamos voltar aí ao cálculo da RPM. Bom, nesse caso aqui, a gente já sabe que o valor que a gente vai estar utilizando é esse 240, esse Fn representa a velocidade de avanço, é outro parâmetro, é outra característica, então esse aqui não entra para esse cálculo agora, o planejamento de execução ele é importantíssimo, mas para RPM não. E o outro é esse AP, que é a profundidade máxima, Então aqui 1,8 mm também não entra para esse cálculo, mas é um outro dado muito importante. Então, para esse cálculo, o único dado que vai entrar é esse aqui, 240. Então, substituindo aqui na fórmula, a gente vai ter, já vou colocar aqui direto, a velocidade de corte vai ser 240, multiplicado por 1000, dividido por 3,14 vezes o diâmetro. O diâmetro a gente já encontrou que é 19,05. Então, basicamente é isso aí que você vai fazer para calcular RPM, 240 multiplicado por 1000 vai dar 240.000, dividido por 3,14 multiplicado por 19,05 vai dar aí 4.012 RPM, 4.000 RPM ali aproximadamente. Então, a rotação é indicada aí com base nessa velocidade de corte e o diâmetro ali indicado. Então, inclusive, vou colocar aqui, RPM aproximado, mudar aqui a cor, a RPM ficou aproximadamente, aqui, a RPM ficou aproximadamente 4.000, e aí o que acontece? Às vezes você está num determinado planejamento de execução, faz um cálculo para RPM, e poxa, 4.000, limite da rotação da máquina é 3.000 RPM. Vamos supor o seguinte, a gente não vai calcular, vamos só imaginar. Vamos supor que tenha 3.000 RPM. Você diz, poxa, já que a rotação é 4.000 e o máximo que eu tenho no equipamento é 3.000, eu vou colocar 3.000 RPM. Onde é que isso vai impactar se você colocar 3.000 RPM? Se você colocar 3.000 RPM, essa velocidade de corte tangencial da ferramenta em relação à peça, ela vai ser o quê? Menor do que 240. Ou seja, é como se você estivesse lendo o manual lá da máquina, o manual da ferramenta, o fabricante está dizendo, 240 metros que tem que ser utilizado como velocidade de corte. Mas você está utilizando uma rotação menor. Consequentemente, a velocidade de corte também vai ser menor. Então, exemplo, vamos supor que dê 200 metros por minuto referente à velocidade de corte. Então isso vai ter impacto onde? No acabamento. Você pode aumentar ali a temperatura da ferramenta, desgastar a vida útil dela. Desgastar a vida útil não, acelerar a deterioração dela, ou seja, diminuindo a vida útil dela. E obviamente isso aí tem um impacto muito grande em todo o ciclo produtivo. Desde uma oficina, onde a pessoa trabalha ali de forma independente, até uma grande empresa, isso tem impacto. Isso tem impacto, então... Aí você diz, poxa, mas se a máquina que eu estou utilizando, o máximo é 3.000. Isso é importantíssimo que essa informação ela suba, hierarquicamente. Ou seja, de ter uma aprovação técnica para que seja selecionada aquela rotação.
né? Porque a gente sabe que tecnicamente ele não vai atingir a rotação ali indicada, né? Na prática, até quando a gente faz o cálculo da RPM, né, vamos colocar em 90% das vezes que você vai calcular RPM, não vai ter ali exatamente a rotação no torno, né? A indicação é que você utilize a rotação mais baixa logo na sequência. Mas às vezes a rotação mais baixa ela é muito mais baixa do que a rotação indicada, né? Então é importante ter essa análise, né? Ter essa informação. Beleza? Então aí a rotação é final 4.000 RPM. Vamos verificar lá nas alternativas. Deu 4.012, não foi aproximadamente. Ó, tá ali a alternativa C, 4.010 RPM, ali o mais próximo, né? A gente tinha feito o cálculo, tinha dado 4.012, né? Então, a alternativa C aí é a alternativa correta, né? Aí da nossa pergunta, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!